E aí pessoal, tudo bem? Então, como eu havia falado na semana passada, eu vou deixar agora aqui um vídeo novo explicando a continuação da matéria, que agora é o movimento retilíneo uniformemente variado, também conhecido como MRUV. Então, eu já vou pedir para vocês que fica como tarefa copiar essa aula no caderno e também fazer a atividade no final dessa explicação. Eu vou deixar um exercício para vocês fazerem também. Que aí na próxima semana a gente vai fazer a correção, tá bom? Então vamos lá. Nesse movimento a gente vai ter então o seguinte, uma característica diferente do que a gente já estava vendo. Bom, o movimento retilíneo uniformemente variado, retilíneo quer dizer que é movimento em linha reta, e o uniformemente variado quer dizer que agora vai ter uma variação na velocidade. Então, nesse movimento, a velocidade varia, pois nele a gente vai ter uma aceleração, e essa aceleração vai ser constante. Então, tendo uma aceleração, vai ter uma mudança na velocidade. Pode ser tanto uma mudança de aumento de velocidade, como também de diminuição de velocidade. Tá? Se a gente parar para pensar em alguns exemplos onde tem a aplicação desse MRUV, qualquer situação onde a gente tem um automóvel aumentando a velocidade, né? Seja o carro está parado, começa a acelerar, ou então o carro está andando em linha reta e acelera mais, então a gente tem um MRUV. Durante a frenagem também, então o carro está andando, pisa no freio, vai diminuindo a velocidade até parar, isso também é um MRUV, né? Sendo em linha reta é sempre MRUV. A queda livre, né? Objetos caindo, também é uma aplicação do MRUV. Alguns movimentos de algumas partículas em alguns aceleradores lineares, quando é linha reta, também é MRUV. E o movimento de decolagem, né? um foguete, então, também é MRUV. Tá? Então, a gente tem diversas aplicações desse tipo de movimento na prática. Tá? Então, para esse movimento aqui, como a velocidade ela vai variar, a gente vai definir agora uma função horária para essa velocidade. E essa função horária, então, é uma função que ela vai definir a velocidade em cada instante de tempo. Então, a gente vai ter uma função matemática para a velocidade, mostrando o quanto a velocidade muda conforme passa o tempo. Essa função, então, é dada por v, que é a nossa velocidade final, igual a v0, ou VO, né, a velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo. Tá? A aceleração é a nossa constante do movimento. Então, nessa função, os nossos coeficientes são a velocidade inicial e a aceleração, e a nossa variável aqui é o tempo. A gente também vai classificar esse movimento de duas formas. O movimento ele pode ser classificado se a aceleração for positiva, ou seja, maior que zero, a gente classifica ele como movimento acelerado. E se a aceleração for negativa, ou seja, menor que zero, nós vamos classificar como movimento retardado. Tá? Então, nós temos a classificação de duas formas distintas. Bom, então assim, a gente vai fazer agora um exemplo que é aplicando essa função horária para a velocidade. Então, o exemplo diz o seguinte: um carro ele parte do repouso e realiza um MRUV com aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. E aí eu quero saber, então, classificar o movimento, dizer qual é a velocidade inicial, a aceleração do carro, escrever a função horária para a velocidade e determinar a velocidade no instante 5 segundos. Bom, então vamos lá. Classificar o movimento. O movimento ele pode ser classificado de duas formas. Ele pode ser classificado como acelerado ou retardado. Isso vai depender da aceleração. Nesse caso, a aceleração é positiva. Então, a gente tem um movimento acelerado. A velocidade inicial. Bom, está dizendo lá que ele partiu do repouso. Se ele partiu do repouso, quer dizer que inicialmente ele estava parado. E se inicialmente ele estava parado, então a velocidade inicial é zero.
a aceleração do carro. Bom, já diz no problema que a aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado. Então agora vamos para escrever a função horária. Para escrever a função horária, a gente escreve então a nossa função aqui da velocidade. E eu vou substituir os coeficientes pelos seus respectivos valores que a gente já tem determinado. Bom, a velocidade inicial é 0 e a aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado. Então, vai ficar v igual a 0 mais 4 vezes t. Mas a gente ainda pode simplificar essa equação, porque o 0 ele não influencia em nada. Então, a gente pode descartar ele e escrever v igual a 4 vezes t. E aqui, então, está a nossa função horária da velocidade na situação mais simplificada possível. E agora, determinar a velocidade no instante 5 segundos é aplicar essa função aqui para o tempo igual a 5. Então, eu vou pegar a minha função horária e vou substituir no lugar do t 5. E aí eu faço, então, 4 vezes 5, que dá 20. Quer dizer que o automóvel estava parado, começou a acelerar e 5 segundos depois a sua velocidade foi para 20 metros por segundo. Tá? Então, lembrando que aqui a gente só está tendo a informação da velocidade. A gente ainda não está falando do deslocamento desse automóvel, só da velocidade, o quanto ela está mudando. Tá certo? Bom, então a gente vai deixar agora, eu vou deixar para vocês agora essa tarefa aqui, para vocês fazerem também no caderno. E essa tarefa fala que um carro ele tem a velocidade de 20 metros por segundo quando começa a frear e realizando um MRUV, sendo a aceleração de frenagem igual a menos 5 metros por segundo. E aí pede para responder, classificar o movimento, dizer qual é a velocidade inicial, a aceleração, escrever a função horária da velocidade e determinar a velocidade no instante 4 segundos. Tá? A mesma coisa, só que agora para esse exemplo aqui um pouquinho diferente, que agora a gente tem uma velocidade inicial aqui que não é 0, e ele vai estar então vai ser durante uma frenagem, né? Vai estar diminuindo a velocidade. Então a gente tem uma aceleração negativa, tá? Então é isso. Eu vou pedir para vocês copiarem toda essa matéria no caderno e na próxima semana a gente vai corrigir essa questão aqui também. Uma boa semana a todos e se cuidem. Tchau.